Boa noite, primeiro ano. Agora, em filosofia, voltando aí falar para vocês, módulo 2, capítulo 4, ainda continuando nos filósofos pré-socráticos. A abordagem do autor da FTD, ele aborda uma outra vertente. Ele, pressupondo que já tenha conhecimento, ele não fala propriamente da teoria de cada um. Você pode ver que eu abordei a teoria de Tales, Anaximandro e Anaxímenes um pouco mais, porque já é um pouco de conhecimento que vocês têm. E agora, quando ele chega a falar da escola pitagórica, ou os Pitágoras e os pitagóricos, ele vai falar mais da escola. E também quando ele vai falar sobre a escola eleata, que ele começa com Parmênides, eu vou tentar fazer de uma maneira, e aí nós vamos... E na live eu vou conversar melhor, mas aí eu quero que vocês façam o seguinte, que vocês leiam e estudem pela apostila e depois me deem um feedback para eu ver qual o entendimento que vocês tiveram, tá? Aqui ele começa falando de como se iniciou essa escola. Obviamente, ao falar de uma escola pitagórica, eu vou saber que é em relação a Pitágoras. Porém, há vários questionamentos aqui, se realmente essa escola houve ou não houve, ou devido a muitas faltas de informações. Olha aqui para vocês verem. Segundo eles, teriam vivido, Pitágoras e os pitagóricos teriam vivido no século VI a.C., na Magna Grécia, que hoje seria a atual Itália e Sicília. E essa história, segundo o autor aqui, ela fala que carece de documentação. E claro, se falta documentação, não tem ainda... Eles ficam ainda na incerteza se quem seria o fundador da escola e se realmente essa escola existiu ou não, ou criou-se depois, que eram as pessoas que defendiam essa teoria, posteriormente por causa de Pitágoras. A única coisa que se sabe é que esses pitagóricos, eles estavam associados à atividade religiosa e aos mistérios, prestem atenção, órficos, que aí eles colocam de uma maneira muito bacana esses mistérios órficos, porque ele vai falar órfico, olha o que é, relativo ao orfismo, conjunto de crenças e práticas religiosas do mundo grego, do período helenístico e que associa literatura atribuída ao poeta Orfeu. Aí ele dá uma continuidade no orfismo, que aí eu acho que fica mais claro para vocês. E depois vocês olham uma imagem que tem aqui, que dá para entender com a própria imagem aqui, ó, vocês vão entender muito melhor e ver a legenda da imagem aqui, que é muito bacana também. Então, olha aqui. Conhecemos a religião pública dos deuses gregos por meio de relatos da mitologia grega e da Ilíada e Odisseia, obras de Homero, né? Então, Homero, ele veio contar muito bem através de Ilíada e Odisseia o que realmente aconteceu na Guerra de Troia, só que muitos anos depois. Por quê? Porque são relatos dos quais ele deixou. Então, era dessa maneira. Mas havia na Grécia uma religião de caráter privado, conhecida como orfismo. Pensa aqui, ó. A vida dos pitagóricos está associada a uma atividade religiosa e aos mistérios órficos, que vem de orfismo. Então vamos ver. Essa palavra, orfismo, deriva de seu patrono, o poeta Trácio Orfeu, cujos traços históricos têm dimensões mitológicas. O orfismo introduziu crenças importantes para o contexto intelectual
espiritual grego. Influenciou Pitágoras, Heráclito, Empédocles e até mesmo Platão. Então é essa mistura ainda do mítico com o racional, ele vai tentar explicar a partir disso. E por isso que então Homero, ele através de Ilíada e Odisseia, ele vai contar daquela maneira que existia na época a história, tá? Então é por isso que é marcado. E aí ele continua assim: os pitagóricos constituíram-se propriamente como uma escola de pensamento, tanto como consciência clara da tradição filosófica que mantinha ativa, como do modo de vida de seus membros. Para eles se formam de forma metafórica, havia 3 maneiras de conduzir a existência. Prestem atenção, tá? De conduzir a existência. Voltava-se para as Olimpíadas, dedica-se ao comércio durante o evento, então tem ali, tem a Olimpíada. Aí lá, dedica-se ao comércio durante o evento, ou ser parte do público que assistia aos espetáculos. Então, havia 3 maneiras de conduzir a existência. 2 pontos. Voltava-se para as Olimpíadas, dedicava-se ao comércio durante o evento, ou o público que assistia. Aí, os pitagóricos consideravam parte do 3º grupo, ou seja, viam-se como contempladores da cultura, viviam assim uma vida contemplativa e teoretérica. Agora prestem atenção, para eu entrar propriamente em Pitágoras, tá? Tá assim, desse modo, para os pitagóricos, o corpo passa a ser um problema, porque Pitágoras foi o primeiro a usar esse nome, filosofia. Ele é considerado o pai da matemática, e daqui a pouco vocês vão entender. Matemática, número, problema, número, e aí vai. Então, guardem, por isso que eu falei que o foco deles é colocar como é que são as escolas, de que maneira que foi firmada, em que embasamento foi firmada. Então, olha aqui, ó. Para os pitagóricos, o corpo passa a ser um problema, pois suas limitações dificultam a vida teórica. Seria preciso exercitar-se para diminuir a influência do corpo sobre o espírito. É nesse momento que a influência do orfismo e de seus ritos se faz presente, assumida nos pitagóricos. Então isso aí é só para falar porquê da atividade física, que seria o qual que traz o problema, e embasado em que eles são esses pitagóricos e são influenciados pelo orfismo. A escola pitagórica, ela desenvolveu também uma teoria da música. A relação entre longitude das cordas e suas respectivas notas foi usada para explicar não só os sons, mas também a realidade concreta. Para os pitagóricos, se a distância entre os planetas corresponde a aproximadamente os intervalos musicais, então cada astro corresponderia à corda da lira, e a relação entre produziria uma harmonia de esferas e músicas celestiais. Daí a explicação da criação de todas as coisas. Como é que Pitágoras, ele então vai enxergar isso? Então Pitágoras é bem distinto a busca dele da arqué, desse elemento primordial, porque ele era o quê? Ele era um estudioso da matemática, e ele vai defender de que todas as coisas são números. E aí conta-se que para ele chegar a essa
tese, ele começou, aí a gente volta no da FTD, ele começou então a ver a harmonia da música, e ele viu que a sonoridade era muito harmônica, e daí então é por isso que ele vai falar dos espaços entre as cordas, entre as notas, e para quem conhece de música, é incrível, e vocês vão se lembrar. Lembra que um pentagrama são o quê? São 5 linhas paralelas e equidistantes, formadas por 4 espaços. Então, olha aí para você ver, 5 linhas, 4 espaços, equidistante, e há uma harmonia. Quando eu coloco determinada clave, quando vai se tocar alguma coisa, ela tem que ter um compasso 4x4, que é o mais conhecido. Aí cada nota tem um valor, que é a formação. Por isso que ele fala dessa formação. Quando ele entende que as coisas eram dessa maneira. Então, olha aqui, a harmonia dos acordes musicais correspondiam certas proposições aritméticas, e então ele acaba supondo que as mesmas relações se encontravam na natureza. Por isso que o autor de vocês, ele vai formar aqui, ó, para os pitagóricos, se a distância entre os planetas corresponde aproximadamente a intervalos musicais, então cada astro corresponderia a uma corda da lira, e a relação entre eles produziria uma harmonia de esferas na música celestial. Então, olha aqui, ó, unindo essa suposição aos seus conhecimentos de astronomia, que podia, por exemplo, calcular antecipadamente o deslocamento dos astros, concebeu o quê? A ideia de um cosmos harmônico, regido por relações o quê? Matemáticas. Então vocês também não podem se esquecer dessa parte, tá? Aqui, a apostila de vocês, ela vai falar da formação dessa escola pitagórica, dos questionamentos que tem, a maneira com que Pitágoras ele vai desenvolver a relação com orfismo, e então a formação de tudo a partir da matemática, através desse conceito musical, quando ele percebe essa harmonia. Então, olha aqui, se para Pitágoras tudo é número, isso quer dizer que o princípio fundamental, arqué, seria a estrutura numérica, matemática da realidade. E a diferença entre as coisas resultaria essencialmente de uma questão de números. Então ele vai falar assim, que, por exemplo, os corpos eram constituídos por pontos. Então, dependendo da quantidade de pontos de um corpo, definiria suas propriedades. Então, o mundo teria surgido da fixação de limites para o ilimitado, da imposição de formas numéricas sobre o espaço e da estrutura numérica da realidade, derivariam problemas como finito e infinito, par, ímpar, unidade, multiplicidade, reta, curva, círculo e quadrado. Com Pitágoras, pela primeira vez na história da filosofia ocidental, se introduzia a explicação da realidade, um elemento que mais formal. Tá? Então não esqueçam disso. E aí há, portanto, um monismo, que é em Pitágoras, quando ele diz que tudo é número. No entanto, seu princípio sobre a origem do mundo pode também ser entendido como dualista. Segundo essa doutrina, o mundo surgiu de um ápero, determinado pelo limite, princípio este que instaura um múltiplo, mas também a unidade de uma ordem universal, porque ele fala do limite para o ilimitado, ok? Depois nós vamos tratar disso na live. Um abraço.